Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Momento da nossa introspecção. Deus quer nos falar. Agora, nós temos que nos abrir para ouvir a mensagem de Deus. Liturgia de 4 de novembro de 2021, quinta-feira, dia de São Carlos Borromeu, bispo e amigo dos pobres. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor firmou com ele uma aliança de paz, fazendo-o chefe do seu povo e sacerdote para sempre. Eclesiástico 45, versículo 30. Oração do dia. Conservai, ó Senhor, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos do 7 ao 12. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo porque desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 27, versículos 1, 4, 13 a 14, refrão é o 13. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repitamos: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repitamos: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno texto de Mateus 11, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. E descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 15, versículos do 1º ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. Temos a liturgia de Antônio Carlos Santini. E vejamos se temos também outra leitura para a gente ficar com duas versões. Temos uma aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos lá então para essa primeira, depois nós vamos para a do Antônio Carlos Santini. Jesus come com os pecadores. Comer em companhia de alguém significa criar comunidade, participar do seu modo de pensar. Com essa atitude, Jesus bate de frente com os fariseus que dividiam a sociedade em duas categorias: bons, os observantes da lei como eles, e maus, o povo simples, que eles desprezavam. 100 ovelhas e 10 moedas indicam unidade. Jesus quer uma humanidade indivisível. Não se pode dividir o mundo em sagrados bons e em profanos maus. Deus não se conforma com a perda de alguma de suas criaturas. Invertem-se os valores pela misericórdia de Deus, os que não têm voz nem vez, os excluídos pela sociedade, também religiosa, quando se convertem ao reino, são capazes de fazer festa e de partilhar com os outros. Deus, por sua vez, alegra-se com a reintegração de todos na aliança. Muito genérico esse texto. Vamos lá. Agora o de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Alegrai-vos comigo, Lucas 15, versículos do 1º ao 10º. O pastor que recupera a ovelha tresmalhada, e ele possuía 100, não pode deixar de se alegrar, mas a alegria transborda e se muda em um convite aos amigos: alegrai-vos comigo. A mulher pobrezinha que recupera a moedinha enferrujada, afinal só tinha 10, também é inundada pelo júbilo. Daí o convite às vizinhas: alegrai-vos comigo. Ambas as imagens se referem à realidade humana. Nós estamos perdidos, extraviados, quando veio Jesus Cristo e deu sua vida por nós. Foi a forma escolhida por Deus para nos trazer de volta à casa do Pai. Se o próprio Jesus se apresenta sob a imagem de um bom pastor, conforme João 10, versículos 11 e 14, como não se alegraria ao nos recuperar para o Pai? Nós também somos pastores, não apenas os bispos e padres, que zelam pelo rebanho da igreja. Também a nós o Senhor confiou muitas ovelhas.
Os pais são pastores de seus filhos, os médicos são pastores dos seus pacientes, os educadores pastoreiam seus alunos. Naturalmente, o cirurgião vibra de alegria quando salva o acidentado por meio de uma intervenção cirúrgica. O mestre se alegra quando vê que seu ex-aluno agora ocupa um cargo importante na empresa. Os pais exultam de alegria quando conseguem reorientar o filho que andara pelos caminhos obscuros. Esta alegria precisa ser repartida, não só como desabafo, mas como testemunho de uma esperança que se mantém acesa. A boa notícia da salvação servirá de ânimo para muitos que ainda estão em combate. O estudante se motivará ao ver a formatura do colega, o enfermo recobrará o ânimo ao ver a cura do seu vizinho de leito. Mas é preciso comemorar. Nossa sociedade está perdendo a capacidade de comemorar. Para fazê-lo, é preciso beber, preciso drogar-se. A sociedade não consegue mais perceber os lampejos de luz que cintilam no dia a dia. Burocratizados, não percebe mais o inestimável valor dos trabalhos caseiros, da dedicação profissional. Trabalha-se pelo salário, mais nada. Há uma terceira parábola logo a seguir, a história do pai que tinha 2 filhos, só 2. Seu amor não era percebido pelos filhos. Um fugiu para longe curtindo a vida, outro servia na fazenda como um burro de carga. Quando o fujão voltou, houve festa, e o pai insistia com o filho mais velho: alegrai-vos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, que o Senhor faça a minha alegria. Salmo 104, versículo 34. Olha, eu acho que o Salmo 104 aqui na página Nova Aliança é da Bíblia Ave Maria. Porque na Bíblia de Jerusalém é um número acima, então seria 105. Ok? Há sempre uma confusão, né, nessas situações de números de salmos. Santo do dia é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade. Entrem no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Entrem, pesquisem, divulguem. Nossa missão é tentar salvar almas. Podem usar livremente as imagens aqui, os textos. Jesus é quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 4 de novembro é dia de São Carlos Borromeu. Carlos nasceu no Castelo da Família, próximo de Milão, no dia 2 de outubro de 1538. O pai era Conde Gilberto Borromeu, e a mãe era Margarida de Médicis. A mesma casa da nobreza e de grande influência na sociedade e na igreja. Carlos era o segundo filho do casal, e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época. Levou a sério os estudos, diplomando-se em Direito Canônico aos 21 anos de idade. Aos 24 anos já era sacerdote e bispo de Milão. Usando sua formação jurídica, Carlos liderou uma reforma na organização administrativa da igreja. Conquistou a colaboração de instituições, das escolas, dos jesuítas, dos capuchinhos e muitos outros. Foi um dos maiores fundadores que a igreja possuiu. Criou seminários e vários institutos de utilidade pública para dar atendimento e abrigo aos pobres, aos doentes, o que lhe proporcionou o título de pai dos pobres. Chegou o ano de 1576 e com ele a peste, a pandemia, a moléstia. Milão foi duramente assolada. Carlos Borromeu visitava os contaminados,
levando-lhes o sacramento e consolo, num trabalho incansável que lhe consumiu as energias. Tanto esforço humano acabou consumindo sua saúde. Morreu anos depois, se dizendo feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder se encontrar com ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade. Reflexão. A obra de São Carlos Borromeu, um dos santos mais importantes e mais queridos da Igreja, poderia ser resumida em duas palavras: dedicação e trabalho. Oriundo da nobreza, Carlos Borromeu utilizou a inteligência notável, a cultura e o acesso às altas elites de Roma para posicionar-se à frente, ao lado e até abaixo dos pobres, doentes e principalmente das crianças. Oração. Deus, nosso Pai, a exemplo de São Carlos Borromeu, abramos a nossa mente e o nosso coração ao vosso espírito de amor. Deixemo-nos converter pela vossa palavra libertadora. Experimentemos a vossa ternura e a vossa bondade, mediante uma vida dedicada aos irmãos e fundamentada no vosso Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Eu vi pela primeira vez uma igreja de São Carlos Borromeu na propriedade da família Binda, em Itapina, distrito de Itapina, Colatina. Foi doutor Dilo Binda, o saudoso médico e prefeito de Colatina, quem me levou a essa igreja dedicada a São Carlos Borromeu, na região de Casa Branca, zona rural de Itapina. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa, porque o significado é o mesmo e todos somos irmãos. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele vai voltar, irmãos e irmãs, para que nós ingressemos no paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude para sempre. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Isto é humildade.